Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho de futebol internacional, um pouco de Champions League, focando em alguns clubes principais, porque não dá para falar dos 30 mil que hoje em dia existem na Champions, né? Esse vídeo vai sair na quinta-feira, logo depois da quinta rodada de 8 da primeira fase, a tal da fase de grupão, né? A fase de liga, digamos assim, da Champions. Tivemos jogos na terça, tivemos jogos na quarta, alguns que não tem muito por que entrar no mérito, né? Tivemos jogos protocolares e jogos de menor importância, mas alguns jogos eu acho muito interessantes da gente trazer aqui. Para falar de alguns times, na verdade. Não dos jogos, mas de alguns times. Passando, né? Eu vou passar aqui de cima a baixo, considerando a tabela, selecionando alguns times no caminho. Começando pelo Liverpool, que é o grande líder da Champions League. 5 vitórias em 5 jogos, 12 gols feitos e 1 gol sofrido. É o time a ser batido hoje na Champions. E é considerado por muitos, e eu também concordo, o melhor time do mundo hoje, jogando futebol. Já há quem diga que esse Liverpool é melhor do que o Liverpool do Klopp. Eu não acho, tá? O Liverpool do Klopp, aquele do auge de 2019, não tem comparação. Aquele time era uma máquina de jogar futebol. Só que esse Liverpool já é melhor do que os últimos anos, sim, do Klopp. Que já era um Liverpool mais, né, com problemas. O Arne Slot vem fazendo um grande trabalho, potencializando jogadores que já estavam meio que perdidos dentro do clube. Então você tinha o Gakpo meio que escanteado, um Darwin Núñez muito cobrado. E ele tá conseguindo fazer com que esses jogadores produzam de novo. Um grande mérito dele foi, no dia de hoje, estou gravando esse vídeo na quarta, ter vencido do Real Madrid pela Champions League, placar de 2-0, que é uma vitória muito importante, é óbvio, né, por ter vencido um grande rival, que é o Real Madrid, mas ainda mais importante porque o Liverpool nunca tinha conseguido vencer do Real Madrid na Champions. Perdeu, se eu não me engano, 2 finais de Champions League para o Real Madrid e já foi eliminado outras 2 vezes em semis ou quartas de final para o mesmo Real Madrid. É um carrasco histórico do Liverpool. Então, vencer o Real é também uma marca muito importante, mais uma libertação que corrobora com o grande trabalho do Slot. Tá líder, tá classificado, vai ficar entre os 8 e é provavelmente o time a ser batido. Na sequência, a gente tem a Inter, que rapidamente só falar um pouquinho por causa de um ponto, cara. A Internacional é o único time que não sofreu gols na Champions League até agora. Com 5 rodadas e não ter sofrido um mísero gol é muito impactante, né? A Inter jogou contra Manchester City, jogou contra o Estrela Vermelha, jogou contra o Young Boys, jogou contra o Arsenal e jogou contra o RB Leipzig. Cara, jogar contra o Manchester City, o Arsenal e o Leipzig, mesmo o Leipzig mal na Champions, e não sofrer nenhum mísero gol é impressionante. Mas é também curioso que é um dos times que menos faz gol, né? Beleza, que os times que estão lá para baixo também não fazem gol, mas a Inter só tem 7 gols feitos em 5 jogos e 4 vitórias e um empate. É um time extremamente eficiente, né? Enquanto o Barcelona tem 18 gols feitos e 5 sofridos, cara, a Inter não precisa fazer gol, porque ela não toma. O 1-0 é o suficiente. É um time que joga o que precisa jogar da melhor forma possível. Olho nessa Inter. Esse tipo de time em uma competição mata-mata é extremamente perigoso. Ele não faz os jogos mais bonitos, não parece ser o favorito, mas times com grandes defesas ganham campeonatos, inclusive no futebol. Olho nessa Inter mais pra frente. Na sequência, né, a gente tem o Barcelona, tem o Borussia Dortmund, tem a Atalanta, Bayer Leverkusen, Arsenal e Mônaco. Todos times que não tem muito o que falar sobre eles, eles tiveram vitórias interessantes, né, nessa rodada, menos o Mônaco, que acabou perdendo. Mas estão aí disputando, mas não são o ponto principal dessa semana. O próximo time, mas aí esse é fechando o G8, são os times que vão direto para a próxima fase, né? No momento. O próximo time que eu queria falar aqui um pouquinho, e aí já indo para a parte de baixo da tabela, mas eu acho que tem alguns pontos interessantes, a gente vai descendo e temos aqui em 17º o Manchester City. Cara, o Manchester City, ele é um dos times mais dominantes da Europa nos últimos anos. Foi campeão da Champions. É campeão da Premier League repetidamente, contra times poderosíssimos. E é basicamente uma seleção, né? Um time imbatível do Guardiola, que tem lá a máquina de fazer gols, que é o Haaland. Você tem o maestro do meio campo, que é o De Bruyne.
É um time quase que perfeito e vem sendo quase perfeito nos últimos anos. E essa nova Champions League tá pondo à prova alguns times, inclusive o City, né? Que tem em 5 partidas 8 pontos. 8 pontos. E nessa rodada empatou com o Feyenoord em 3-3. O Feyenoord é um time holandês, médio, né? Assim, o Manchester City não deveria em casa perder pontos pro Feyenoord. Numa situação normal, seria um 3-4-0 categórico e fim de papo. E meio que foi, né? Porque o 3-3 passa uma impressão que não é verdadeira. Durante o jogo, quem viu esse jogo, né? Viu que o Manchester City dominou a maior parte dele. Abriu 3-0 de vantagem em casa contra o Feyenoord. E, cara, por volta lá dos 35 do segundo tempo, o Feyenoord achou um gol numa bizarrice da defesa do Manchester City. E nos próximos 10 minutos, se eu não me engano, foram 13 no total. O Manchester City falhou repetidamente, igual maluco, e o Feyenoord achou mais 2 gols, sendo que o terceiro também foi um negócio inacreditável. E se tivesse mais tempo de jogo, viraria o jogo, faria gols infinitos. Só foi empate porque o jogo acabou. E isso representa um pouco do que é esse Manchester City, né? Esse Manchester City que na Premier League vem de 3 derrotas consecutivas. Na Champions League perdeu de 4-1 a rodada passada para o Sporting. E nessa rodada empatou com o Feyenoord e já indica um princípio de problema. A ideia era de que o Manchester City pudesse ter problemas contra times fortes. Mas o Feyenoord não é esse time forte. E na próxima rodada vai pegar Juventus, depois o Manchester City enfrenta o PSG e depois enfrenta, para fechar, o Clube Brugge. PSG e Juventus fora de casa, cara. O Manchester City pode se complicar, porque não vem jogando todo esse futebol. Por que disso? Eu não sei, mas eu suspeito de que mesmo um time tão estável, tão coerente taticamente, né, com as ideias do técnico, que é um técnico que já está lá há muitos anos, é um dos melhores do mundo, que é o Guardiola, todo time precisa de mudança, todo time precisa de reformulações. Com o tempo que você fica no topo, os outros times vão tentando entender o que você faz, seja para te vencer, seja para te copiar, né? É para te quebrar ou para te copiar, né? E eu acho que isso começou a acontecer com o Manchester City. Na Premier League, ele já perdeu para times de menor expressão, como Bournemouth, Brighton. E na Champions League, ele tá perdendo pontos para um Feyenoord da vida. Até o Sporting, se você considerar. Então, assim, o Manchester City parece que foi lido. E parece que tem que mudar. Tem que jogar de uma maneira diferente. Só que aí mora um outro problema. Esse time não precisa fazer isso tem muito tempo. Então ninguém ali sabe muito bem como realizar esse processo. Nem mesmo o Guardiola direito. Ele tem um estilo de jogo muito fixo na cabeça dele, né? Como jogar. E para ele mudar isso, ele talvez não consiga fazer isso num curto prazo. E o time está sofrendo. Tem lesões também, que obviamente fazem com que ele perca jogadores chaves do time, né? O Rodri, por exemplo, é um jogador chave do Manchester City e está fora. Né? O De Bruyne ficou fora um bom período. Então isso atrapalha muito o andamento das coisas. Mas ainda assim, não era para isso estar acontecendo. Vamos ver como o Manchester City vai dar uma resposta, porque precisa dar uma resposta imediata, tanto na Champions League quanto na Premier. Senão, vai ficar para trás. E aí, meu amigo, aí não tem como pegar. Numa situação parecida com a do Manchester City, você tem o Real Madrid, que está em 24º na La Liga, não tá com tantos problemas, né? Tá ali em segundo, tá perseguindo o Barcelona, mas vai ser essa briga até o final. Agora, o jogo de hoje do Real Madrid foi um problema. O Liverpool jogou bem melhor do que o Real Madrid e o 2-0 ficou de bom tamanho, mas poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. Eu acho que o Real Madrid, ele tá sofrendo muito para conseguir encaixar um estilo de jogo diferente por causa do Mbappé. Essa é a minha visão, tá? Pelo menos. O Real Madrid jogava de uma maneira muito específica no ano passado. Você tinha Vinícius, você tinha Rodrigo, você tinha Bellingham, você tinha jogadores em posições já estabelecidas no campo. Você tinha o Toni Kroos, que não tá mais no clube, né? O Modric estava lá, um pouco mais novo, um pouco mais participativo. Essa estrutura teve que ser modificada pela entrada do Mbappé. Tem uma característica, né, que não é a de centroavante. Antes esse time jogava, por exemplo, com o Benzema da vida,
na posição de centroavante. O Mbappé está tentando jogar ali, mas ele não consegue, porque ele não é bom nisso. O Mbappé joga na posição do Vinícius, ele joga de ponta esquerda. O problema é que o Vinícius Júnior é o dono do time. Então você não pode tirar o Vinícius por razões óbvias, né? Ele é o melhor jogador do time, é o cara do time. Então o Mbappé que foi deslocado para o centro. Eu não sei se o Real Madrid, na hora de contratar o Mbappé, achou que isso aconteceria naturalmente, porque não está acontecendo e não parece que vai conseguir ser realizado. Alguém vai ter que pagar esse pato. E nessas mudanças todas do time, o Rodrigo já vinha pagando. Ele já vinha ficando no banco, ficando de fora, e para mim ele é um jogador muito importante para esse time do Real. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer. Agora que o Vinícius vai ficar lesionado aí por volta de um mês e o Rodrigo, né, tá aí voltando de lesão. Mas nesse jogo, né, o Real Madrid teve a oportunidade de jogar com o Mbappé na sua posição. O Mbappé jogou ali meio de ponta esquerda e continuou fazendo nada em campo. Ainda perdeu um pênalti. Então, é uma situação complicada. O time está tendo que mudar por causa da grande contratação midiática bombástica. E nada está acontecendo e o time está piorando. Até que ponto o Real Madrid vai piorar e aceitar ficar fraco perante os maiores adversários por um jogador? Até onde a corda pode estourar? Vai estourar para quem? Vai estourar pro Mbappé? Vai estourar pro resto do elenco? Vai estourar pro técnico? Vai estourar para que lado? Ninguém sabe ainda. Mas o Real Madrid tem que reverter essa situação imediatamente na Champions League, com o risco de ficar fora da fase até, né, aquele playoff das oitavas de final. O Real Madrid nesse momento é o último classificado, ele está na 24ª posição. E dos jogos que faltam, vai jogar contra a Atalanta na Itália, vai jogar contra o RB Salzburg em Madrid, estão jogando em casa, e para fechar, vai jogar contra o Brest na França. Não são jogos difíceis. Não são jogos difíceis. O jogo da Atalanta é um jogo difícil, é um jogo duro. Um empate aqui já não seria de todo mal, sendo bem sincero. E depois dá para somar 6 pontos. E dessa maneira se classificar. O que ainda é pouco para o Real Madrid não estar no top 8. Mas pelo menos vai dar um alívio para que esse time pense mais para frente como resolver seus problemas. Que para mim vão passar por mudanças profundas em como joga. O último time aqui que dá para entrar no mérito é o PSG, que seguidinho ali do Real Madrid está em 25º, o primeiro time fora da zona de classificação. De todos os times que estão fora da zona, né, do 25º ao 36º, todos são times pequenos, né, da Europa, sem muita importância. Talvez um Stuttgart, não Leipzig, não tivessem ali numa situação mais normal. Mas, cara, o PSG é de outra categoria, né? Ganhou trocentas vezes o campeonato francês, já teve grandes estrelas, tem investimento bilionário, trilionário, praticamente infinito, para estar em 25º, atrás de clubes como o Dinamo de Zagreb, atrás de clubes como o Celtic, atrás de clubes como o Brest. Não tem condição, não tem a menor condição. Esse time sofre muito na Champions. Historicamente, né, a gente sabe bem. O PSG tem um sofrimento colossal para conseguir performar na Champions League. E segue sendo assim. Tá lá na liderança do Campeonato Francês, é bem capaz de ganhar o Campeonato Francês de novo. Só que nessa rodada, outra vez, jogou mal, muito mal contra o Bayern de Munique. Beleza que era um jogo muito difícil, mas jogou mal demais. O Dembélé se destemperando e sendo expulso no início do segundo tempo e pondo tudo a perder. Um jogo que já estava difícil, já estava 1-0, mas que a partir do momento em que o PSG está com 1 a menos perdendo o jogo, praticamente as chances estão liquidadas, né? E é um cenário muito complicado pro PSG, né? Porque diferentemente do Real Madrid, que vai pegar adversários mais fáceis, né? O PSG não irá. Vai jogar contra o RB Salzburg, lá em Salzburg. Depois, o PSG pega o Manchester City. Pois é, o Manchester City. E depois o PSG pega o Stuttgart na Alemanha. Ganhando do Salzburg, perdendo do City, empatando com o Stuttgart, pode ser que seja suficiente. Não sabemos, porque só vai dar para saber depois. Mas eu não me surpreenderia se o Paris Saint-Germain ficasse de fora dos playoffs da Champions esse ano. Isso aí com certeza estouraria, né? Provavelmente no técnico, porque não dá para você mexer muito no elenco. Mas o Luiz Henrique fica sob pressão porque a performance é pífia. E é um time que não tem identidade, né? Ele foi contratado para tentar trazer essa nova identidade a um PSG sem grandes estrelas e não está conseguindo. Talvez porque não seja bem isso também, né?
Não precisa ter todas as estrelas do mundo, mas também não precisa ter nenhuma. E depender do Dembélé para ganhar um jogo, né? O Dembélé, com todo respeito, não decide nem onde vai jantar. Então, não tem como. Você talvez precise de um, dois nomes. Podem não ser os melhores da história, mas podem ser caras mais impactantes para guiar o seu time nos momentos mais difíceis. Isso o PSG não tem. E parece que exatamente nesses momentos mais difíceis fica completamente perdido em campo, não sabe o que fazer. Isso se reflete em 4 pontos em 5 jogos. Né? Não tem a menor condição. Bom, esses são os principais pontos, na minha opinião, da Champions. Né? Tá bem interessante esse novo formato. Né? Essa primeira fase diferente da Champions League. Tá trazendo muitas reviravoltas. Times grandes sofrendo muito para conseguir se classificar. E times pequenos tendo uma oportunidade de aparecer. Né? Então você tem o Brest, você tem o Lille, como times que estão performando muito bem. Né? Até o Sporting, querendo ou não era esperado estar tão bem assim, com oportunidade de jogar o seu futebol e de se classificar para pelo menos um playoff, que num cenário de fase de grupos era muito difícil, né? Favorecia muito os grandes. Esse cenário não favorece os grandes. E isso, para mim, na minha opinião, deixa tudo muito mais legal, porque gera mais emoção, né? A verdade é essa. Pro torcedor do time, talvez não, mas pro resto, para quem gosta de ver assim de bobeira, gera muito mais emoção com o passar das rodadas. Então é isso, galera. Fazer esse vídeo aqui rapidinho sobre o futebol internacional para dar uma passada aí na Champions, né? Esse mês agora de dezembro, né, que tá chegando, e vai ter um ritmo um pouco diferente o canal. Vai ficar um pouco mais lento, né, o ritmo, o número de vídeos, mas eu vou continuar acompanhando, até porque vários futebol, né, brasileiro acaba também e tudo mais. Mas eu vou continuar acompanhando mais assim o futebol europeu mais de perto. Tem mais uma rodada de Champions no mês que vem. E trazer alguns conteúdos diferentes de alguns outros esportes. Falar um pouco mais sobre NFL, talvez voltar a falar sobre NBA também nesse mês de dezembro. Né? Porque eu acho que para dar uma fechada legal aqui no canal. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.